O açúcar pode estar te matando de forma silenciosa e você nem está percebendo. E nesse vídeo eu vou te falar sobre 7 sintomas ou doenças que ele pode estar te gerando e além disso eu vou te dar dicas poderosas para se você é formiguinha, que nem eu, colocar na sua vida e diminuir de uma vez por todas essa droga da sua vida. Eu sou Mariana Tagliati, nutricionista especialista em intestino e emagrecimento e já ajudei mais de 4.000 pessoas a se tratarem através da alimentação e da suplementação certa. E se você já gostou do tema desse vídeo, clique aqui em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho e me segue lá no Instagram, onde eu posto dicas diárias. Primeiro, eu queria te contar que o açúcar vicia 8 vezes mais do que a própria cocaína. É isso mesmo, quando você consome açúcar, as partes do seu cérebro que ficam ativadas do vício são as mesmas regiões que quando você, se consumisse cocaína, seria ativado. Então sim, tirar esse vício é complicado. Então eu vou te falar como melhorar, então vem comigo. Qual que é o real problema, né? O real problema é que você consome às vezes açúcar sem saber que está consumindo. E todos esses malefícios que eu vou te contar vêm pelo excesso do açúcar. Às vezes a indústria não coloca lá atrás nos ingredientes açúcar, mas ele vem com o nome disfarçado. Então anota aí os nomes que o açúcar tem para você não se enganar mais. Glicose, glucose, sacarose, maltodextrina, dextrina, açúcar invertido, dextrose, todos os tipos de xarope, enfim. Então todos esses nomes, se você for lá no ingrediente e ver, tem açúcar naquele ingrediente. E aí todos os alimentos industrializados, inclusive alguns salgados, tem essa adição de açúcar. Então acaba que você consome em excesso sem perceber. Então vamos lá. Primeiro sintoma e doença que o açúcar causa quando ele está em excesso. Obviamente, ele engorda, mas ele engorda de verdade. Por quê? Quando você consome açúcar, você tem um aumento do hormônio que se chama insulina. E é esse hormônio que determina o quanto você engorda. Se a sua insulina é 10 e a minha é 5 e a gente faz a mesma dieta, você engorda e eu emagreço. Ou eu emagreço 2 vezes mais rápido do que você, mesmo comendo a mesma coisa que você. Então, o objetivo no emagrecimento é diminuir insulina. Sempre. E aí, como a gente faz isso? Diminuindo o açúcar. O problema também é que o excesso de açúcar não só te engorda, mas ele aumenta a gordura em todas as regiões do seu corpo. Na barriga, principalmente, porque a insulina tem essa ação, mas também no fígado, no coração, nas suas veias e artérias. E isso, vou falar mais pra frente, outras doenças, mas ele engorda o seu corpo e não a sua estética somente. Segundo ponto que o açúcar pode estar te matando é que ele mata neurônios. É isso mesmo. Tem estudos mostrando que o açúcar em excesso no seu cérebro mata as suas células nervosas e isso atrapalha o seu foco, a sua concentração, o seu aprendizado e tem muitos estudos associando ao aumento de doenças neurodegenerativas pelo excesso de açúcar, como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla ou qualquer doença que tem morte de neurônios, o açúcar acelera a progressão dessa doença e dos sintomas dela. Então o que você precisa entender é que se você tem qualquer doença neurodegenerativa, se você tem qualquer problema de comunicação, de foco, de prestar atenção, como hiperatividade, como seus avós ou pais, demência, enfim, qualquer doença cerebral, quando você reduz o açúcar, você diminui a progressão. Assim também, quando você aumenta o consumo, você aumenta os seus riscos de morte de neurônios e risco de doença neurodegenerativa. Tanto que hoje o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3, ou seja, diabetes do cérebro, o aumento de açúcar matando seus neurônios, gerando doenças neurocomportamentais e neurodegenerativas. Só para destacar o quanto o açúcar pode machucar ou atrapalhar os seus pensamentos, faz um teste se você tem filho ou se você conhece alguém com hiperatividade. Tira 100% o açúcar do seu filho por uma semana e veja como ele se comporta. Depois, num sábado, você libera um monte de açúcar para ele. Sorvete, chocolate, pão, biscoito recheado, deixa ele comer. Você vai ver que o bichinho vai quicar, ele vai ficar irritado, ele vai ficar hiperativo. É isso que o açúcar faz no seu cérebro. Faz no cérebro também da criança. Então, se você quer melhorar foco, concentração seu, do seu filho, hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade no total, né? O cérebro, você quer melhorar isso em você ou nos seus filhos?
Tira o açúcar e depois me conta aqui nos comentários o que você sentiu e a diferença que você observou. Terceira coisa que o açúcar te gera, ele gera envelhecimento precoce. É isso mesmo, você vai ter mais ruga, mais flacidez e mais celulite pelo excesso de açúcar. Isso por quê? Imagina o seguinte, tá? O açúcar é uma tesoura que corta as pontes de colágeno do seu corpo. Então imagina aqui, ó, sua pele tem pontes de colágeno ligando pele e músculo, né? Então faz aquela camadinha assim, ó, aqui, bonitinha. Daí o açúcar vem e corta essas pontes de colágeno. Então ela gera um sulco, assim, ó, profundo. Então gera ruga. A mesma coisa ele faz, por exemplo, no seu bumbum. Tá lá o bumbum lisinho, pele, músculo e pontes de colágeno. O açúcar vem, corta aquilo ali. Cortou, perde-se o aspecto daquele bumbum bonitinho. Então vai ter o aspecto de casca de laranja, celulite. Então o açúcar faz essa quebra de colágeno. Como ele faz esse corte, né, das pontes de colágeno, acaba que aumenta todos os sulcos, toda a perda de firmeza da pele de todas as regiões. Então aumenta a flacidez, rugas e celulite. E isso, gente, ele gera no corpo inteiro. Eu tô falando aqui da parte estética, mas ele gera envelhecimento de todas as células do seu corpo quando ele tá em excesso, tá? Então é importante você diminuir para que os seus órgãos não percam as funções por envelhecer de forma rápida e para que você mantenha a estética, sua pele, bumbum, perna com mais qualidade, menos flacidez e celulite. Quarto ponto que o excesso de açúcar te gera é gerar dano, machucado nos seus rins ou nos seus olhos. Por isso que diabético tem muito problema nos olhos e nos rins, porque é como se o açúcar em excesso deixasse o seu sangue grosso. Imagina um xarope cheio de açúcar, quando você erra na mão e adiciona açúcar demais no café, no suco, ele não fica grosso? A mesma coisa acontece com o seu sangue, só que como os seus olhos e os seus rins são peneirinhas, né? Quando o sangue grosso passa nessa peneirinha, que são os olhos ou os rins, é como se a gente estivesse forçando essa peneira, então essa peneira abre. E aí, abrindo essa peneira, lesiona. Então você tem lesão nos rins e lesão ocular. Isso pelo excesso do consumo de açúcar. Mais uma vez destaco, por isso que normalmente diabéticos têm problemas nessas regiões. Indo nessa mesma sequência, pensando também no diabético, mas em todo mundo que consome muito açúcar, o quinto problema que o açúcar te gera é aumento de crescimento de fungos e bactérias no seu corpo. Fungo, né? Micose de unha, candidíase de repetição, pano branco na pele, tudo isso aumenta com o seu consumo de açúcar, porque fungos crescem, proliferam com o consumo de açúcar. Então, quanto mais açúcar você come, mais você está alimentando a candidíase, que aumenta a coceirinha lá vaginal, o pano branco que está gerando micose na sua pele e a micose que está nas suas unhas dos pés ou mãos, ou em qualquer parte do seu corpo, né? Micoses em geral. Então, o açúcar alimenta fungo, o que aumenta a micose, cândida e, enfim, todos os tipos de crescimento fungo no seu corpo. O sexto grupo de doenças que o açúcar em excesso pode te gerar são as doenças cardiovasculares, pressão alta, infarto, AVC. Por quê? O excesso de açúcar gera aumento de insulina, como eu disse lá no começo. E essa insulina no seu fígado aumenta a produção de colesterol e triglicerídeo, que em excesso pode gerar obstrução de veias e artérias, que esse é o perigo de você ter colesterol e triglicerídeo alto. Eles altos, como são gorduras, podem entupir, né, obstruir veias e artérias e gerar doenças cardiovasculares. Então, o açúcar você come em excesso, aumenta a insulina, aumenta a sua gordura no fígado, então esse é um problema, aumenta a produção, por isso, de triglicerídeo e colesterol, e isso aumenta o seu risco de doenças cardiovasculares. Fora que, como o açúcar deixa o sangue grosso, aumenta o risco de pressão alta. Então, essa pressão mais alta também aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E o sétimo problema que o açúcar pode te gerar, na verdade são vários problemas juntos, são problemas no trato gastrointestinal. O que isso significa? Problemas no estômago e no intestino. Por quê? O excesso de açúcar pode gerar fermentação no estômago e gerar azia, e pode fermentar no seu intestino e gerar gases, estufamentos, cólicas, mudança no padrão do cocô. Então ele muda esse ambiente gastrointestinal e então pode gerar sintomas gástricos intestinais de todos os tipos, desde o refluxo, azia, gastrite, má digestão, gases, estufamento, aquela barriguinha de baiacu que você acorda magrinha e no final do dia tá toda estufada. Então isso o açúcar também gera. Mari, você já me convenceu. Eu já entendi que o açúcar é realmente uma droga que pode estar me matando mesmo. Só que,
Como que eu faço para diminuir? Eu sou viciada em açúcar, você já falou que vicia 8 vezes mais que a cocaína. Como que eu faço então para tirar essa droga da minha vida? Então vamos lá, algumas dicas na prática. A primeira eu falo que ninguém quer ouvir, mas é ser persistente. Por quê? Como ele vicia, são 3 dias de abstinência. Quando você tira 100% o açúcar, você vai ficar 3 dias como se fosse um viciado de droga, porque na verdade é uma droga, em abstinência. Então algumas pessoas têm insônia, muitas pessoas têm irritabilidade, algumas chegam a tremer, sintomas de abstinência de droga. Então você precisa ser persistente e entender que são 3 dias que você vai passar pelaquela luta. Depois o corpo vai entender que ele não precisa mais daquela droga para sobreviver e você vai conseguir caminhar. Uma segunda dica prática, e faça porque funciona, é colocar canela em todas as partes da sua vida. Compra um pauzinho de canela, coloca no vidrinho de água e vai bebendo ao longo do dia. Faz chá de canela, pode ser o chá de sachê, então para ficar prático aí na sua rotina, compra uma caixinha de chá de canela, às vezes em maçã com canela, pode usar. Vai bebendo aquilo na hora que der a vontade de comer doce, ou logo depois do almoço, ou ao acordar. Enfim, enfia chá de canela 2, 3 vezes por dia, isso ajuda muito. Tentar também usar doces que não são adicionados nada, por exemplo, frutas secas são boas opções. Tâmara, então ó, tâmara, damasco, ameixa seca, passas, na abstinência pode te ajudar porque eles têm açúcar natural, eles não têm açúcar de adição, então eles matam aquela loucura, então isso ajuda muito. Suplementar também cromo, magnésio e vitamina B6 é maravilhoso, porque quando você suplementa esses ativos, você aumenta a sua serotonina, que é o que o açúcar aumenta, então te deixa bem. Então quando você tira o açúcar e coloca esse suplemento de magnésio, B6 e cromo, você acaba se sentindo melhor, o que faz com que você busque menos o açúcar. E a última dica é uma dica boba, mas que eu juro que funciona, tá? Ficar 7 dias sem nada adoçado para que você mude todas as suas papilas gustativas. Já é comprovado que com 7 dias todas as suas células da língua são trocadas, as células de sabor. Então você consegue depois de 7 dias tirar o vício do sabor doce. Então você vai conseguir apreciar um café sem açúcar, um suco de limão ou maracujá sem açúcar. Claro que isso demora um pouquinho mais de tempo, mas você vai tolerar, porque você vai estar com o seu paladar mais sofisticado, tá? Que ele não precisa do tudo muito doce, ele precisa só do sabor doce quando ele pedir um doce, mas você vai tolerar o azedo, o amargo, os cítricos em geral. Então isso funciona. E você, sabia que o açúcar gerava esse montão de sintomas? Comenta aqui embaixo para eu saber. E se você gostou do tema desse vídeo, já clique em gostei, ativa as notificações e me segue no canal.